Bom dia! Será que conviver com você é fácil? Hã? Se alguém se prontificar a passar uma semana perto de você, será que é bom? Olha, pessoas têm um temperamento muito difícil. Outras são um pouco mais fáceis de lidar. Algumas são mais melancólicas, outras mais sensíveis. Mas a pergunta principal é: será que é fácil conviver com você? Eu te digo que se você me fizesse essa pergunta, eu iria te responder: eu não sou muito fácil. Mas é possível sim, se cada um respeitar a opinião do outro. Nos dias de hoje, as pessoas invadem os territórios e não respeitam mais as outras pessoas. Muitas vezes a gente quer que todo mundo seja igual a gente. Só que nós precisamos entender que, se não é fácil conviver conosco e as pessoas convivem, precisamos também aprender a conviver uns com os outros. Já pensou? Se no relacionamento o esposo não conseguisse conviver com a esposa ou vice-versa, seria difícil acontecer um casamento. Isso é necessário em todas as áreas de relacionamento da nossa vida. Ame, respeite, preserve, zele e você terá dias melhores na terra. Amém? Eu vou perguntar de novo: é fácil conviver com você? Responda para você mesmo. Hoje é terça-feira, 28 de novembro de 2023. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Livro de Jó, capítulo 1, verso 1 em diante, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Hoje eu quero te contar uma história de um pai exemplar, de um homem exemplar. Muitas vezes as famílias elas estão enfrentando problema de caráter do pai e da mãe dentro de casa. Observando os meus filhos, sabe o que eu percebi? Os nossos filhos são o nosso reflexo. Eles são exatamente o nosso espelho. Eles sempre tentam nos imitar, sempre querem ser iguais a nós. E aqui eu vejo que Jó era o homem mais rico do Oriente, na sua época. Jó tinha uma família linda. Jó era, vamos dizer assim, milionário. Os filhos de Jó se confraternizavam, ou seja, a família era unida. Os irmãos eram unidos, por quê? Porque isso eles haviam aprendido com Jó. E a Bíblia vai dizer que todas as vezes os filhos faziam festa, na casa de cada um por vez, e chamavam as irmãs para poder participar. Depois da festa, Jó, ele se apresentava a Deus e ele santificava os filhos ao Senhor. Ele orava pelos filhos.
Ele apresentava um sacrifício pelos filhos. Jó dizia: se o meu filho tiver pecado contra mim, eu já vou orar e fazer o sacrifício para que Deus o perdoe. E assim, os filhos de Jó eram sempre abençoados. Qual exemplo você tem dado dentro da sua casa? Você jamais pode olhar para uma criança e dizer: não minta, se você vive mentindo. Não pegue nada de ninguém, se ele estiver roubando. Não seja agressivo, se ele vê você agredir a própria mãe. Não grite alto, se você vive gritando. Você fala alto, você não tem educação. Como você quer que o seu filho faça ao contrário? Observando a história de Jó, eu vejo uma família estruturada, uma família bem-sucedida, e que a preocupação de Jó era sempre manter os seus filhos na presença de Deus. Ninguém consegue manter filhos na presença de Deus fazendo-os participar de bebedeira, fazendo-os sentar numa mesa para comer com garrafas de cerveja em cima. Ninguém consegue ter filhos criados tementes ao Senhor se ele estiver usando droga, se ele estiver falando palavrão, se você é uma pessoa que vive bêbada, dando murro nas paredes, quebrando tudo. Quem o seu filho será amanhã? É para isso que você se planejou? Para gerar, para ter filhos? Para que eles fizessem os mesmos erros que você fez? Para que ele fosse o seu reflexo assim? Nós estamos acabando o mês de novembro. Quantas vezes nós vemos pais se queixarem dos filhos? Mas a própria Bíblia diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando ela for velha, não se esquecerá dele. Eu não estou dizendo para você espancar o seu filho. Apesar da minha infância, se muitos já acompanharam o meu ministério, sabem do que eu estou falando, não foi fácil. Eu passei por várias violentações, passei por vários espancamentos, discriminação, abuso mental, mas eu estou aqui. Jesus me fez passar por cima de tudo isso, para hoje olhar para você e te dizer: se você não for uma pessoa boa para os seus filhos, pense onde eles vão estar amanhã. Meu pai era alcoólatra. Até os 7 anos de idade, eu via o meu pai chegar bêbado e minha mãe, sempre de vez em quando sendo muito grosseira com ele. Não tiro a razão dela, não conheço os seus motivos, não torço por um lado nem pelo outro. Mas aquilo ficou guardado na minha mente. Às vezes que as brigas aconteciam e eu tinha que entrar no meio tão pequena para poder tentar parar aquela confusão. Queridos, a palavra hoje é direcionada para os pais, para as mães. Você tem duas opções. Ou você cria filhos doentes, crianças e adolescentes doentes para o futuro, que você não sabe o que será delas, ou você cria crianças com base e estruturadas para viver o que Deus tem para elas. Se você só grita com o seu filho, se você amaldiçoa, se você joga praga, se você deixa teu filho com fome, trancado, se você é um pai ruim, uma mãe ruim, como você vai exigir do seu filho? A Bíblia diz que os filhos são herança. Deus vai cobrar de mim e de você. Naquele grande dia, quando Deus olhar para nós e dizer: cadê os filhos que eu te dei? O que é que nós vamos dizer? Deus, Ele não dá além da nossa capacidade. Se Deus te deu 5 filhos, é porque Ele sabia que você podia educar, cuidar deles. Seja responsável, querido. Suas atitudes vão refletir, vão respingar nos teus filhos. Se você que me assiste hoje é casal, tá o marido e a esposa, vai resolver algum problema, vai brigar, não faça isso na frente do seu filho.
Não desrespeite o seu marido, a sua esposa na frente do seu filho. Eduque-o, você sendo o exemplo dele. Uma criança, ela só faz o que ela vê alguém fazendo. E a maior referência dos filhos são os pais. Quando você pergunta para um menino com 6, 7, 8 anos, o que você quer ser quando crescer? Alguns deles sempre respondem, quero ser igual ao meu pai. As meninas, quero ser igual à minha mãe. Quem você é? Qual exemplo você está dando? Você pode ter filhos abençoados. Acorda de manhã, senta com eles na mesa, toma café junto, faz um matinal antes, lê a Bíblia. Eu sei que hoje a vida é cheia de compromissos, mas você pode tirar 5 minutos para isso. Lê um salmo com seus filhos, toma café junto. Olha no olho do seu filho, da sua filha, fala que ama. Dá um abraço nele, um abraço nela. Você sabia? A maior frustração da minha vida era nunca ter ganho um abraço. Minha mãe ou meu pai nunca olharam para mim para dizer que orgulho de você. Até porque nosso tempo de convivência foi curto. Mas depois que eu cresci, que eu entendi que Deus me amava, eu aprendi a eu mesma ir no espelho e dizer, eu tenho orgulho de você, Virgínia. Eu amo você, Virgínia. E isso eu fui curando com o tempo. A mensagem de hoje é para que crianças e adolescentes não cresçam traumatizadas. Ou aos 12, 13, 14 anos elas já sejam destinadas à prostituição ou às drogas, ou até mesmo ao suicídio. Pais separados que me escutam, conversem com seus filhos. Eles não têm culpa de terem nascido, não pediram para isso. Como também não são culpados do relacionamento não ter dado certo. Hajam com sabedoria. Peçam direção ao Espírito Santo. E que Deus hoje venha fazer com que as famílias sejam como a casa de Jó, que era uma casa de paz. Eu não estou trazendo aqui o lado trágico da história de Jó, e sim o lado bom, onde ele era um homem íntegro e a presença de Deus habitava na sua casa. Seja exemplo para quem você ama. Seja exemplo para os seus filhos e que Deus possa honrar você. Estamos finalizando a campanha da primavera. Esses são os últimos dias para você enviar o seu pedido de oração para o e-mail atendimento.bispavirginiaarruda@gmail.com. Também enviar a sua oferta, o seu voto para o Pix 40358-687-1000 ao contrário 56. Não esqueça, no Natal nós vamos sortear 10 famílias do Brasil para ganhar uma super cesta de Natal. Se você quiser colaborar, o Pix é o mesmo que eu acabei de dar aqui. E você que quer participar do sorteio da cesta, envia o teu vídeo, a tua história, para o WhatsApp 011 94157 1408. Lembrando que quinta-feira, dia 30, tem live. Meio-dia, eu espero você no encerramento da campanha da primavera nos canais do YouTube. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.